como de resto, ela tem sido, assim, muito atingida nos últimos anos devido à questão da pandemia, né? Então, quando tivemos a pandemia, todos nós ficamos em isolamento social, e as crianças também. Então, tivemos aí, basicamente, 3 anos, né, de planos, de ação, de temáticas, de projetos, de propostas pedagógicas, projetos políticos pedagógicos, interrompidos drasticamente por conta desse isolamento social. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Fiz só uma introdução para vocês entenderem um pouco mais por que a importância desse tema na reunião de hoje, né? Mas agora, nesse momento, nós vamos dar abertura à nossa reunião, trazer vocês aqui para a nossa conversa, né? Já agradecendo os colegas que mantêm aí suas câmeras ligadas, conforme solicitado no manual do cursista, né? E a gente sempre sugerindo que vocês estejam conectados na reunião com uma máquina, um notebook, o computador desktop, né? Chromebook, para que tudo funcione aí a contento para vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, os objetivos da nossa reunião são justamente esses, gente. Compreender os objetivos e a importância do SAEB e construir uma trilha de ações engajadoras para o SAEB a partir de práticas já realizadas e planejar novas estratégias que promovam o envolvimento da rede, né? Então, você vai pensar, é claro, a gente fala da rede, né? Mas você vai pensar na tua comunidade escolar, o que está acontecendo na tua escola, com a tua turma, com os seus alunos. Você vai pensar no que está acontecendo ali e você vai propor, vai conversar. Daqui a pouco a gente vai estar em salas temáticas e você vai ter a oportunidade de conversar com seus colegas justamente sobre essas estratégias e vai até propor estratégias novas para que possam ser objetivas no sentido do SAEB, né? Aí a nossa agenda, o acolhimento de 10 minutos, nossa experiência mais 10, ações inspiradoras 15 minutos, em ação e compartilhamento 30 minutos, hora de registrar 10 minutos e queremos te ouvir e síntese mais 5 minutos. A educação não é obra de um só. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Um provérbio atribuído à sabedoria africana. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí de acolhimento que está maravilhoso. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado, la bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamana. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. La familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección al Nuevo Progreso. Atención, pueblo de Contamana. La madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección al Nuevo Progreso. Esa noche todo estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas.
cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Então, eu já vi, toda vez que eu vejo, aí fica uma voz um pouquinho embargada, tirando ali a logomarca do final. Mas, enfim, foi um fato verdadeiro, aconteceu no Peru, na localidade de Contamano, que é um, vamos dizer assim, um distrito, uma aldeia, enfim, um lugar que tem lá o seu hospital. No entanto, o hospital de lá não tem todos os recursos que o bebê necessitava, o bebê da Melita, né? E precisava urgentemente de transferência, porque engoliu líquido amniótico e o bebê provavelmente ia ter problemas sérios ali se continuasse naquele hospital. Então, foi feito um esforço, o radialista do local convocou os motoqueiros do lugar, né? Inclusive o pessoal que usa triciclo também, né? Eles têm aquele triciclo de passageiros, né? De moto, e todos foram para o aeroporto. E o aeroporto, é claro, um aeroporto pequeno, né? Do tamanho ali daquela região possível, né? E sem possibilidade de ter voo noturno, não tinha iluminação na pista. E as motos, então, se alinharam, né, do lado da pista e acenderam os faróis, o que possibilitou a decolagem do avião lá, do piloto pôde levar a mãe e o bebê para o hospital, provavelmente em Lima, né, na capital, com muito mais recurso, e graças a Deus deu tudo certo. Mas o que vocês acham? Como é que foi isso tudo, essa organização? A que se deveu essa organização? Foi uma coisa assim, ao acaso? Foi uma coisa assim, de repente? Mas será que teve algum fator que ajudou a comunidade a tomar essa ação, essa atitude? O que vocês acham? O que você acha, Felipe? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Bom, professor, eu acho que a gente se encaixa sempre no trabalho do ponto de vista do coletivo, né? Se a gente não tem essa parceria, enfim, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, né? Então, acho que sempre envolvendo aí essa parceria, essa comunicação, enfim, as coisas acabam se facilitando e chegando aí nos objetivos importantes. Verdade, Caio, verdade. Uma parceria, uma ajuda um com o outro, né? As pessoas se ajudando, se cotizando, se auxiliando, a coisa anda muito mais fácil. Obrigado, professor Felipe, muito bom. E se o sucesso de um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe, o que mudaremos a partir de hoje? Se um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe, o que mudaremos a partir de hoje? Aí você pode estar pensando naquele abençoado lá do terceiro ano, né, que fica lá no fundinho da sala, tudo que você fala ele repete, tudo que você está tentando falar sério ele brinca, e ele joga bolinha de papel, e ele não senta, ele não sossega, pega o celular, começa a jogar joguinho, ele sabe que o celular está proibido na sala, mas ainda assim ele pega. Como é que faz para atingir esse aluno? Como é que faz para mexer com ele, principalmente agora nessa época do SAEB? Como é que a gente faz?
Só para você refletir, né? Com esse vídeo, como esse vídeo pode nos inspirar a refletir sobre a superação dos desafios e a busca por melhorias para o avanço da aprendizagem no Paraná? O que você acha disso, querida Nilceia? Boa noite. Será que ajuda, Nilceia? Esse vídeo inspira a gente em algum momento a alcançar melhorias e superar desafios para o avanço da aprendizagem? O que você acha? Está sem som, Nilceia. Está sem som. Não estamos te ouvindo. Está ligado o microfone, será? Tá? Louco. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Depois você vê. Não tem erro. São coisas que a gente vai pensando, né? Vai refletindo. Não tem problema nenhum, sério. Não tem problema nenhum. Vai refletindo e vai pensando como que a gente pode traduzir uma coisa dessa para uma sala de aula. Provavelmente, nós nunca passamos por um momento desse, de ter uma pessoa, por exemplo, dando a luz na escola. Não sei se alguém já passou por esse momento, eu ainda não passei, né? Já soube de colegas que passaram por situações parecidas, né? Não que a pessoa tenha dado a luz na escola e tudo, mas chama-se SEAT e tudo, dá aquele primeiro atendimento e tal, mas eu nunca cheguei a ver, assim, uma aluna dar a luz na sala, né? Mas eu fico imaginando a ação conjunta que deve desenrolar para pequenas emergências ou grandes emergências, quando a gente tem alguma coisa na escola. Vejam aí o caso do treinamento. Eu acho que agora ligou, né, Nilceia? Vejam aí o caso, sem problema, o caso da equipe do brigada de incêndio da escola, né? A gente faz esse treinamento sempre, mas nem todas as situações a gente está preparado, né? Você quer falar um pouquinho agora, Nilceia? Conseguiu o teu som? Quer falar um pouquinho? Sim, como você comentou sobre a questão do aluno que fica no fundão tacando bolinha, e tem vários, né, eles de situações assim. E eu já estava assim quase que desistindo deles nesse momento, né? Aí surgiu, então, eu estava olhando esse material ali do que eu acho que o pessoal da SED que nos envia, né? E tem vários materiais que dá para você estar usando com o pessoal do terceiro ano. Aí propus para eles um seminário, né, sobre acho que é geopolítica, né? Não lembro agora qual que é o conteúdo no momento, que são vários. Nossa, prof, foi assim um show de bola. Aquele aluno, o problema que eu achei assim que eu ia desistir dele, né? Mas ele deu um show na apresentação, ele e a equipe, assim, sabe? Foi muito bom, foi bacana mesmo de ter esse retorno, assim, sabe? Porque, é igual eu falei, às vezes a gente fica ali naquele macete, né, e conversa, e fala, e explica, e a questão do celular, né, que está aí o tempo inteiro, e de repente a gente eles, né, eles colocaram essa situação, eles, né, e apontaram algumas soluções, era um podcast que eles montaram. Eu fiquei surpresa, porque assim, né, nesse momento, né, de tensão, de problemas que a gente anda enfrentando, e de repente esses alunos, né, tiveram essa oportunidade. Eu até envio para você depois o podcast desses alunos, né? Tem uma linguagemzinha meio complicada, mas isso a gente perdoa. Mas foi bem bacana, contribui sim, prof. Obrigado, professora Nilceia, vou adorar receber. E assim, sim. de fato, quando a gente acha o que a gente gosta e a gente como é que transita bem naquele tema ou naquela ação que está rolando, né? A gente se encontra, a gente se percebe do lado do bem. Sim, exatamente. E aí a coisa anda, né? Obrigado. Isso. Obrigado pela tua intervenção. Ótimo. Vamos em frente aqui, pessoal. Opa. Não.
Então, olha só, gente, SAEB 2025, promovendo práticas que garantem aprendizagens essenciais para todos. Mas, afinal, você sabe o que é e quais ações estão sendo realizadas pelo Estado do Paraná com foco no SAEB? Vamos conferir no vídeo ao lado. Ele está meio rapidinho, eu vou até reduzir a velocidade que é para vocês verem melhor, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver a velocidade. Aí. E abrir aqui, ampliar, né? Então, nós vimos aí que as 3 ações fundamentais no sentido de incrementar a educação, preparando para esse SAEB, para essa avaliação, né? Foram a formação de professores, o incremento do ensino integral e a introdução de tecnologias nas escolas, né? Essas são as ações básicas do Estado, mas outras tantas já foram desenvolvidas também. Nesse sentido, pessoal, nós temos aí alguns recursos que a gente poderia pensar para realizar algumas ações novas e até possíveis dentro das nossas realidades, das nossas comunidades escolares, com vistas a um bom resultado do SAEB. Mas, afinal de contas, o que é o SAEB? O que a gente fala na sigla, né? SAEB para cá, SAEB para lá, mas o que é o SAEB na realidade? Ele é um conjunto, gente, de avaliações externas realizadas periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP, né? Ele visa avaliar a qualidade da educação básica no Brasil. E por que é importante, então, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica? Que apesar de todo o Brasil inteiro, seguir a mesma LDB, nos estados, a implementação do currículo básico, do tudo que é previsto na educação brasileira, é acionado de forma específica daquela região, daquele estado, enfim. Então, por conta disso, por conta dessa complexidade, diversidade de implementação da educação pública, é necessário a gente ter essa avaliação para que nós saibamos onde é que está o nosso nível de ensino, como que está o nosso trabalho na escola, como que está o desenvolvimento do nosso aluno, tendo em vista todos os conteúdos que são abordados, né? É um sistema de avaliação que, através de testes, questionários, ele avalia o desempenho dos alunos em diferentes áreas do conhecimento, né? Ele avalia a qualidade da educação básica, é uma ferramenta do INEP, né? É uma avaliação em larga escala, nossa, bota larga escala nisso, né? E possui diferentes componentes, né? Ele tem questionários respondidos pelos alunos, professores e diretores também. Isso só para você ter por alto aqui uma ideia do que é, na verdade, o SAEB. Se você colocar na internet, pesquisar ali no Google, nossa, aparece coisas assim, coisas incríveis. E no final desse formulário, desses slides que nós estamos utilizando na reunião de hoje, você vai ver que tem uma coleção de links que foram utilizados como referência para essa reunião e que vocês podem acessar depois, se quiserem se aprofundar um pouco mais, tá? Vamos em frente aqui. Já percebemos que em 2025 muitas ações estão sendo realizadas em toda a nossa rede. E no seu contexto, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Nivaldo, como é que está o SAEB aí na tua escola? Como é que o pessoal está fazendo aí? Tem alguma coisa específica? Boa noite. Boa noite. Aqui o pessoal está enfatizando bastante a questão da recomposição, que eu trabalho também numa escola integral, e aí a ênfase está na recomposição com os nonos anos, português e matemática. Tá? São 2 professores aí atuando juntos na mesma sala de aula, embora... É a docência compartilhada, né? Isso, a docência compartilhada, tá? Mas a gente percebe que a maior dificuldade em si
não é o esforço que a comunidade escolar está fazendo, que os professores, enrosca muito na falta de vontade do nosso aluno. Esse está sendo o problema. Como conseguir despertar o interesse e a vontade dele? Entendi. Aí, mais iniciativas estão sendo desenvolvidas, estratégias de avaliações né, similares ali, para treinar eles, né, e a ênfase nos conteúdos. Certo, certo. Perfeito, Nivadão. Obrigado pelo teu relato aí. Realmente, o grande desafio, o maior desafio é esse que você acabou de descrever, né? Vamos em frente aqui. Caminhos percorridos. Gente, chegou a hora de nós começarmos o nosso trabalho. Aliás, eu vou pedir agora, vou parar um pouquinho a nossa reunião e vou pedir para vocês, por gentileza, que abram agora o portfólio de vocês. Vai lá no Classroom, entra lá no Classroom, na atividade 1, portfólio, e abram o portfólio de vocês. Por quê? Porque nós vamos fazer anotações no portfólio hoje. Porque a primeira anotação do portfólio é justamente hoje, na reunião 2. Tá? Então, onde é que você vai fazer as anotações no seu portfólio? Você vai fazer nos slides 8 e 9. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, o primeiro slide no qual você vai fazer a anotação é esse aqui, reunião 2, tá vendo? Ele já está escritinho ali do lado, reunião 2. Você vai colocar a data da reunião, bem aqui em cima, tá? Não esqueça de colocar a data da reunião, é aqui, ó, tá? E embaixo você vai escrever aquilo que você conseguiu assimilar como conhecimento na reunião de hoje. Na sequência, deixa eu tirar isso daqui, né? Já rolou, né? Na sequência, na reunião 9, no slide 9, você vai colocar aqui o link do material com o qual nós vamos trabalhar. Cada um de vocês vai ter o seu link, o seu material específico, o seu, justamente porque depois do final da reunião, você vai colocar o link ali naquele slide. Beleza? E qual é o material? O material, gente, é esse aqui. Ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o link, né? Assim que você pegar aí, eu vou colocar aqui no chat agora, gente. Assim que você clicar, ele vai pedir para você fazer uma cópia, tá? Então, já faça assim que você abrir, você já vai fazer uma cópia para você. O que você vai ver? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Só um minutinho. Anotação. Tá. Beleza. Agora. Jóia. Então, o que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse material aqui, ó. São 3 slides, gente. Tá? Caminhos percorridos. Deixa eu abrir aqui, fazer uma apresentação de slides. Então, você tem o caminhos percorridos. O segundo slide é onde estamos. E o terceiro e último slide é o em ação, para onde vamos. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar no slide 1. Caminhos percorridos. Vamos dar uma olhada primeiro no nosso roteiro, que ele vai falar um pouco melhor sobre esse trabalho, né? De fazer a apresentação de slides aqui. Então, veja, acesse o documento individualmente e faça registros no primeiro slide de ações já realizadas no primeiro TRI, no percurso para o SAEB. Compartilhe sua experiência. Como fazer? Entre no documento através do link fornecido por mim, faça a sua cópia e no espaço Caminhos Percorridos, registre as iniciativas que já foram implementadas para apoiar a recomposição das aprendizagens. Tá? Então, vocês já podem fazer essas anotações
no documento, no primeiro slide. Tá? Aqui, ó. Vejam que tem um texto, gente, um texto ali que é um texto explicativo para o que você vai fazer, né? Compartilhe aqui as ações, projetos ou estratégias que você já desenvolveu ou participou no contexto de atuação relacionados ao SAEB. Pode ser algo que envolva leitura, escrita, interpretação de textos, avaliações diagnósticas, simulados, formação de professores, entre outros. Escreva de forma breve, mais clara. Você pode responder em formato de tópicos ou parágrafo curto, tá? Então, podem fazer, pessoal. Já está, como diz o meu amigo Silvio Santos, valendo. Quem terminar, por favor, levanta a mão no Meet, quando você já tiver terminado de trabalhar nesse slide de caminhos percorridos, tá? Professor, Pois não. eu perdi o começo, qual que é o anterior que tem que preencher com a data? É o 2? É o 1, é esse agora. Compartilha aqui as ações, projetos, é esse que está aparecendo aí, Lilian. Não, mas onde pôr a data, não sei o que mais, tem que pôr a data. Ah, aquele é o portfólio. Tá, É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Na reunião 2, né? Isso, Lilian. O portfólio você encontra lá no Classroom, tá? Sim, tá aberto. E esse outro é outra coisa. Então, aqui você vai colocar a data e um pouco do que você entendeu da reunião de hoje. No slide seguinte, no slide 9, que é esse aqui, você vai colocar o link desse trabalho que você está fazendo agora na reunião. Ah, tá. Tá? Que tá no chat. Isso, exatamente. Isso mesmo. Tá bom, professor. Bom, querido. Não, fique tranquilo. Sempre que precisar, pergunta, por favor. Gente, assim que forem concluindo, tá? Podem levantando a mão aí no Meet, tá? Então, o primeiro slide que nós estamos trabalhando é esse aqui, ó, caminhos percorridos. O que a sua escola já fez mirando o SAEB. E já aconteceu na sua escola. Pois não, professor Felipe? Já concluiu? Já concluí, Beleza, obrigado, professor. Pode continuar com a mão levantada aí, só para eu ter uma ideia do que o pessoal está fazendo. Obrigado, professor Erickson. Obrigado, professor Gilberto. Obrigado, professor Nivaldo. Ok, galera. Bastante pessoas já concluíram, né?
Então, vamos voltando ali, deixa eu parar aqui um pouquinho a apresentação, só para ter uma ideia. A rapaziada que já concluiu. Ainda falta bastante gente. Vamos dar mais um tempinho, né? Para vocês concluírem. Não esquece de levantar a mão assim que terminar. E agora, pode ser uma ação sua, uma ação que você viu algum colega realizar, uma ação que já foi proposta pela equipe pedagógica, pela direção, alguma coisa do seu núcleo regional também. Está valendo. Obrigado, professor Jonas. Depois de escrito, faz o quê, professor? Depois, já escreveu no seu slide, Lilian? Depois que escreve, só isso, por enquanto. Isso, só levanta a mão no Meet aí para eu saber que você concluiu bem. Uhum. Obrigado, professor Evandro, obrigado, professora Lilian. Tenho certeza que o pessoal está concluindo aí, gente, para nós não perdermos aí o ritmo da nossa reunião. Eu vou continuar aqui, por enquanto vocês podem concluindo, tá? Não tem problema nenhum. Vou voltar aqui no nosso compartilhamento, tá? Para a gente ir dando continuidade aqui nos assuntos da nossa reunião, né? Então, galera que já concluiu, vou baixar a mão aqui de todo mundo, tá? Beleza, muito obrigado, gente. Quem estiver fazendo, pode ir concluindo aí, não tem problema. Beleza? Então, esses são os caminhos percorridos, pessoal, tá? E agora vocês vão entender o porquê da importância desse SAEB. Porque esse SAEB de 2025 é tão importante para nós. Precisa tanto desse foco, principalmente no reaproveitamento de aprendizagem. O que aconteceu? Por que a gente tem que pegar? Será que é algum índice que não foi lá muito bem? Então, não, o Paraná tem ido muito bem na sua educação, né? Só que o SAEB é uma prova que ocorre com um tempo aí a cada período, né? Ela não é uma prova rotineira, como é o caso da prova Paraná. Então, por que a gente tem que prestar muita atenção nesse SAEB de agora? Você sabe quem são os estudantes que estão concluindo a etapa de ensino em 2025? Olha só isso. Olha essa tabela, pessoal. Presta bem atenção. Vejam ali que os anos de 2020, 2021 e 2022 tem um vírusinho ali do lado. Aquilo ali é o Covid-19, né? Então, foram os anos pandêmicos, os anos de pandemia no nosso estado, né? Então, quem estava no 4º ano em 2020, do ensino fundamental, é que está agora no 9º ano em 2025. Olha lá. Estava no 4º ano, né? Aqui, em 2020, em 2025 está no 9º ano, vai fazer o SAEB. E quem estava no 7º ano em 2020, está agora no 3º ano do ensino médio, vai fazer o SAEB também. Quem estava aqui na primeira série, no 1º ano, perdão, está no 6º do fundamental, né? Então, toda essa turma está preparada para fazer o SAEB, gente, para participar do SAEB. Então, por isso que nós temos que tomar conta, tomar cuidado
nessa situação da retomada dos conhecimentos, da recuperação de conhecimentos, né? Então, por conta dessa situação, da situação da pandemia, vocês lembram que no início estava todo mundo em isolamento social e não havia, assim, uma perspectiva de início de trabalho, como que nós trabalharíamos com os alunos nessa situação. Depois começamos com as aulas assíncronas. A SED, então, iniciou com as aulas assíncronas para que os alunos tivessem, então, uma reposição dos conteúdos a partir dali. Por fim, né, já mais para frente, ali já para o final do isolamento social, da metade para o final, nós tivemos, então, as aulas via Meet, né, as aulas que eram online diretas, né, como aqui a nossa reunião. E aí tivemos, então, uma tentativa de manutenção do processo pedagógico, principalmente com a produção do Aula Paraná, aquele material do Aula Paraná que foi aí utilizado à larga pelo ensino regular, e eu utilizo até hoje com os meus alunos da EJA, que é um material muito bom, né? Gosto muito, utilizo bastante com eles gostam bastante também. Mas, é claro, que não era a relação que a gente tem, que é cultural, que é visceral da nossa sociedade, que é a escola presencial, que é estar dentro da escola, né? Então, por conta disso, o SAEB desse ano é muito importante para a gente, por conta disso também, que já algumas estratégias estão sendo realizadas pela Secretaria de Educação, principalmente na questão da dupla regência de sala, né? E outras coisas mais, e outras ações mais importantes também, né? Cursista, quais ações podemos promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? Isso é uma reflexão que a gente vai fazer, né? Quais ações que a gente poderia promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? Né? Onde estamos? Agora nós vamos trabalhar no segundo slide lá daquele nosso material. Veja algumas ações desenvolvidas nas escolas da nossa rede para engajar a comunidade escolar. Veja ali a primeira ação. É um jornal SAEB. Olha só isso aqui. O professor fez um jornal colocando aqui as coisas mais importantes que estão ocorrendo na escola dele com relação à SAEB. Fez como se fosse uma capa de um jornal para chamar a atenção da comunidade escolar, não só os alunos, né, mas os outros colegas professores, funcionários, equipe pedagógica, enfim, comunidade, pais, né, que é muito importante a presença dos pais nesse momento na escola, para toda essa mobilização em prol do SAEB, né? E o segundo é um Padlet. Veja ali, os professores, ou o professor, não sei, desenvolveu um Padlet, né? Ali a primeira chamada do Padlet é adote um descritor. Olha que legal. E aí você vê ali língua portuguesa, matemática, porcentagem. Gostei muito ali do de ciências, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, né? O fato é um fato, uma opinião é uma opinião, né? E matemática, descritor, né? E tratamento de informações, etc. Você tem, então, algumas ações, alguns exemplos a gente vai vendo nessa reunião de hoje, né? O que você está realizando agora, neste momento, no seu departamento, núcleo, escola, que pode ser considerada uma ação de engajamento ao SAEB? Hora de registrar o documento no seu documento, no segundo slide. Onde é que é? Aqui, ó. Aqui, tá? Então, veja o que está ali no enunciado desse slide, no guia ali, para você se situar no que você deve colocar nesse slide. Reflita sobre o momento atual do seu contexto de atuação em relação às ações voltadas ao SAEB. Pense sobre o que está em andamento, os principais desafios, pontos que precisam de mais atenção ou fortalecimento. Registre a sua percepção de forma breve, em tópicos ou num parágrafo único. Tá? Então, como diria meu amigo Silvio Santos, valendo, agora é com vocês. Registrem, por favor, agora, então, seus apontamentos no slide 2, por favor.
Ok. Obrigado, professor Nivaldo. Obrigado, professor Evandro. Obrigado, Lilian. Obrigado, professores que já concluíram. Mais um tempinho aí para vocês, gente. Obrigado, professor. Professor José Roberto, já tive uma estante igual a sua, viu? Hoje a minha está mais clean agora. A minha está demonstrando a realidade aqui, viu? Ou quase a realidade. Quase a realidade, né? Lá fora é neve, né? Aqui Caramba, está quase, está em 6 graus. mantém a janela fechada para não entrar um osso polar aí. Caramba, olha lá, ó, tá tudo congelado lá fora, neve. Pinheirada lá tá debaixo da neve quase. Está 6 graus, até que fui 6 conferir graus, agora a não. temperatura. 6 graus agora. Ai, ai, ai. Mas a sensação térmica é um pouco mais baixa. Deve estar uns 5 por aí. Caramba. Ai, 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 ai. Daqui a O pouco frio chega aqui. chegou. Nossa. Meu pai eterno. Mais um tempinho para vocês concluírem, gente, o segundo slide. Quem não concluiu o primeiro ainda também pode concluir, não tem problema nenhum. Não esquecendo que esse link vocês vão colocar depois lá no, no nosso portfólio, tá? Nos slides 8 e 9, o link, especificamente o link é no slide 9 do portfólio, tá? É importante que você não esqueça, porque a gente vai ter anotações depois só na reunião 4, tá? Mais um tempinho para vocês aí, gente.
Ok, pessoal? Não tem problema se você ainda não concluiu, né, a elaboração dos 2 slides, porque daqui a pouco a gente, no Em Ação, você vai ter um tempo e vai ter até o apoio, o auxílio dos seus colegas para essa ação, tá? Para sua conclusão do seu trabalho. Mas vamos em frente, então, aqui, vamos voltar para o nosso roteiro. Né? Vamos voltar lá, para a gente dar continuidade à nossa reunião. Então, estamos aqui, hora de registrar, registramos, né? Quem não registrou ainda já vai concluir. Ideias engajadoras para o SAEB. Que tal experimentar algumas sugestões? Ok, professor Evandro? Algumas sugestões para vocês, né? Para que... Obrigado, professor. Beleza. Algumas sugestões para que vocês possam, então, ter, assim, uma inspiração, né? Vamos lá, ó. Item do dia, desafio da semana, um dia de desafio voltado para o SAEB, para toda escola, né? Que coisa interessante. Visitas técnicas e escuta ativa, né? Visita de pessoas fora da escola que possam vir aí falar um pouco com os alunos, enfim, fazer algumas palestras, alguns apontamentos sobre o SAEB. Criação de bancos de boas práticas, isso aqui o Formadores já é craque nisso, né? Já faz isso aí há várias jornadas, né? Um banco de boas práticas. Divulgação nos meios locais, né? Justamente até por conta da mobilização da comunidade, incluindo pais, aí, sociedade, para esse momento importante. Espaços de escuta com estudantes, né? Aquele bate-papo informal com os estudantes. Mural de habilidades com os descritores do SAEB. Mostra cultural SAEB mais recomposição. Mapa das ações inspiradoras do seu Núcleo Regional de Educação. E quais outras ideias você pode realizar no seu contexto, professor? Quais outras ideias você poderia aí pensar, né, para a sua escola? Em ação. Chegamos à terceira etapa, então, da construção do nosso percurso. Vamos formar 5 subgrupos, vamos ver se vai dar 5 mesmo, né? Para trocarmos ideias e discutirmos, planejando ações futuras de engajamento. Agora você vai ter um tempo para conversar com seus colegas nas salas temáticas sobre como que você poderia planejar uma ação propositiva para o SAEB de 2025. Ao finalizarem as discussões, façam o registro no terceiro slide, para onde vamos. É aqui, gente, ó. É nesse slide aqui, ó. Tá até escrito aqui, em ação, para onde vamos. Pense nos próximos passos que você, no seu contexto de atuação, pode dar em relação às ações voltadas ao SAEB. Reflita sobre que ações de engajamento podemos priorizar, parcerias e estratégias que podem ser mobilizadas. Registre suas ideias e intenções de forma clara, em formato de parágrafo curto ou tópicos. Isso agora você vai fazer junto com os seus colegas, tá bom? Então, vamos fechar aqui, fazer as nossas salas. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Na volta, né, depois, nós vamos ter, então, aquele compartilhamento, né? Então, já escolham qual colega que vai falar em nome do grupo aí no retorno, tá bom? Deixa eu separar aqui vocês em salas temáticas. Aqui, deixa eu ver como é que está isso. Deixa eu diminuir isso. Tá. Então, vamos ajustar aqui. Beleza. Peraí. Vou botar mais um para cá. 3, 3, 4. Tudo bem. Então, vamos abrir as salas. Deixa eu botar um timer aqui para vocês, né? Claro. Tempinho para vocês trabalharem. Beleza. Lá vai, gente. Até já. Quem não receber convite para a sala ao lado é porque vai ficar nessa aqui mesmo, tá?
Então tá, pessoal. Agora, o que vocês vão fazer? Acho que mais alguém talvez saia daqui a pouco. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão conversar sobre o terceiro slide. O que vocês acham que poderiam organizar nas escolas de vocês em prol do CL? A mobilização para o CL. O que vocês imaginariam para isso? Tá? Bom trabalho aí. Enquanto isso, e quando vocês vão conversando, vão preenchendo cada um de vocês o terceiro slide também. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Até já. O que tem sido feito nas escolas de vocês? Além dos professores estarem se matando, tentando trabalhar? Mais, né? Se preparando para o novo golpe que vem. Também? Porque ele vai cobrar esses 2 professores na sala de aula. E cobrar caro. Vai mesmo. Ô, gente, sério, é desumano, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tá louco. Mas é que nem eu falei anteriormente, como é que a gente vai conseguir colocar vontade nos indivíduos? Cara, é isso, gente. Eu vejo as professoras esgotadas e os alunos não estão nem aí. Não, eles... Não tem o que se faça. Ai, gente, sério, tá bem complicado, assim, ó. Na minha escola tá bem complicado. Sim, na minha, eu também trabalho em 2 escolas. Está se fazendo acolhimento, os professores estão se matando. Mas não... É palestra, é visita, Sim. Nada ajuda, gente. Meu Deus. Eu falei, como é que eu vou ensinar química para os meus alunos se eles não sabem nem o básico de português, do 3º ano? Falei, tipo, não sei nem o que fazer na minha matéria mais. Tipo, vou começar a dar aula de português para ajudar os professores de português, né? Porque... Uma das coisas que eu percebo também com os alunos é muita avaliação, né? Claro! Prova Paraná mais, prova SAEB. E simulado daqui. Então, aí, quando chega no momento deles fazerem mesmo, já querem fazer, respondem de qualquer jeito. Sim, lá na escola eles já falaram que não vão mais ir fazer, quando tiver. E acaba sendo muita coisa, assim, para eles também, né? Claro! Quizzes também, que tem muitas disciplinas que estão tendo os quizzes direto, cobrança dos quizzes aqui é grande. A gente vai sobrecarregando eles também. Exatamente. Já não tem vontade, né? E aí não dá tempo nem, às vezes, do professor explicar o conteúdo da aula dele. Não. Assim, olha... Que nem aqui. Semana passada, num colégio, foi aquela prova Paraná Mais, ou prova Paraná. Aqui na minha cidade, nós estávamos sediando os Jogos Escolares, a fase regional. Tá? Ficamos de sexta... deu praticamente do dia 13 até o dia 22. Tá? Postando atividade para os alunos fazerem online, com o Meet aberto, porque veja o que é cobrado. Então, eu tenho 2 aulas na turma, uma eu tenho que ficar com o Meet aberto se algum quisesse tirar dúvida. De casa, porque a escola estava todas as salas de alojamento. E postar atividade e cobrar dos alunos que eles façam. Então, quer dizer, eles não estavam nem aí, eles foram para os jogos, eles iam assistir deram graças a Deus, eles né? Eles ficaram em casa, deram graças a Deus. Agora, aqui, no meu horário de aula, eu não podia nem sair de casa. Porque eu tinha que ficar de casa, né? Ao menos mantendo um... Não, é um absurdo que... Tanto que aqui... Bom, aqui na região, Núcleo Francisco Beltrão, aqui são poucas... A maioria das cidades, nenhuma mais quer sediar jogos. Por quê? Porque só dá mais trabalho para os professores.
Sim. A gente não tem o apoio da escola, tem que registrar, tem que bater ponto, tem que fazer chamada. Aí vem aquela questão, faz a chamada, aí depois, se eles acessarem a atividade e cumprirem, você vai lá e quem não cumpriu, você troca por falta. Passamos uma semana, aí esta semana a gente está aplicando a prova Paraná. Duas aulas suficiente, mas não, tem que reservar 3 aulas. 3 aulas, para eles ficarem ali. Aí os alunos fazer lá, nada. com 10 minutos eles responderam tudo. Com conteúdos, né, prof, eu não sei na escola de vocês, mas, por exemplo, assim, ó, eu não comecei com o segundo trimestre nenhuma série ainda. Eu tô no conteúdo, tipo, na aula 6, 7 do primeiro trimestre. Porque eu tô ensinando minimamente os conteúdos, assim, não passando do jeito que tá. E aí, o que caiu na prova Paraná? Um pouquinho do primeiro trimestre, que eu nem trabalhei, mal comecei a trabalhar, e do segundo que eu não entrei. Gente, é assim, nossa... eu tô tão indignada com esse SAEB, com essas coisas todas que... Nossa, tá assim, ficando insustentável, eu acho, assim, insustentável. A cobrança está sendo bastante, né? E, como eu disse anteriormente, por mais que a escola está tentando se organizar, fazer as coisas, tentar motivar, mas como que você vai conseguir entrar na cabeça do indivíduo, do aluno, e botar a vontade dele querer? Sim, é isso. Em relação aos conteúdos, que nem eu falei, eu trabalho tanto filosofia no ensino médio, quanto pensamento computacional, e trabalho no fundamental, nos 9º anos, que é uma escola integral, e daí tem programação e robótica. Eram 4 aulas, 2 de pensamento e 2 de robótica. Ele juntou, deixou 3 aulas, 2 ou seja, agora virou programação e robótica. Aí, então, você tem 2 aulas para usar o laboratório e 1 aula para a sala de aula, onde você tem que fazer atividade de robótica. Aí, tá desse jeito. Agora, no segundo trimestre, eu fui olhar ali a atividade proposta de robótica, nenhuma. Aí manda pesquisar sobre inteligência artificial. Eu estou fazendo isso nos 8º de inteligência. Sim, mas o 9º ano é a mesma coisa. Na escola integral, o mesmo conteúdo de 8º é do mesmo do 9º. Que daí vai ensinar a usar o Google Docs, vai ensinar o apresentações, o planilhas. É isso que eu estou ensinando nos 8º de pensamento. Sim. Então, ou seja, o que nós estamos utilizando esse processo para auxiliar, no caso, para esse aprendizado? A gente não está nem com programação, nem com robótica, e também não está nem auxiliando. Sim. Então, tá bem puxado. Nossos diálogos aí com os alunos está sendo... Mas vamos tocando em frente, que nem diz o outro. Eu acho que o que, assim, eu não consigo, tipo, depois de tudo que já tem sido feito, eu não consigo nem pensar em coisas diferentes para serem feitas. Porque acho que eu não tenho criatividade nenhuma para pensar em coisa nova, além de visitas técnicas ou que seja visita, por exemplo, eu gosto de levar no Parque da Ciência, vai no Parque da Ciência, vai na Feira de Profissões da Federal, coisas para tentar estimular esses alunos, não adianta. Vão palestrantes, hoje estava até um Marlos lá na escola da Uninter fazendo, que é um professor bem bacana, assim, da Uninter, estava lá fazendo palestra para os alunos terceiros anos.
fora os trabalhos que os professores estão fazendo em sala, o que mais? Eu não sei, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo não tenho mais ideia, assim. Não sei, de verdade. Se alguém tiver alguma sugestão para eu... Como eu moro em cidade pequena, aqui a gente não tem, aí teria que se deslocar ou a Beltrão, ou a Pato Branco, a Dois Vizinhos, onde tem as universidades, né, ou a Cascavel, para fazer essas visitas ali de feira de profissões. Então, o que o colégio que eu trabalho está fazendo? Ele traz profissionais de algumas áreas para vir e conversar com os alunos, para ver se através desse diálogo desperta neles alguma coisa, né? Eles até falam que querem ser engenheiros, médicos, advogados e tudo mais, mas não querem saber de estudar. É isso. Tá? Ou seja, o sonho deles é que o certificado da universidade venha que nem o da pandemia. Uhum. É tá? Passe 3 anos ali, até... hoje uma aluna do 9º ano, não, foi ontem, desculpa, ontem, uma aluna do 9º ano, disse que ela queria hibernar agora e só acordar no fim da faculdade, depois que ela tivesse formada. Ah, tá. Olha a ideia. Ou seja, assim até eu, cara. Os outros fazendo isso por ela. Ai, nossa, gente. Até eu. Essa proposta até eu queria, né? Hibernar e deixar que o meu salário todo mês caia tranquilamente na conta. Isso, se possível. Eu estava organizando uma visita lá no Departamento de Química da Federal, porque um dia eu vi que passou na televisão, lá, o pessoal da RPC foi lá e tal. Daí comecei para levar os terceiros anos, justamente para incentivar, para ver se eles se animam. Gente, que legal, Cris. Mas assim, não deu certo, porque tipo, eles passam na TV como se fosse uma coisa bem simples, na hora que você vai agendar, na verdade, não é bem assim. Aí não consegui levar. Tinha, assim, dos terceiros anos, tinha, sei lá, de 60 alunos, um pouco mais, 60 alunos dos terceiros de exatas, sei lá, talvez uns 4, 5 que tinham um mínimo de interesse e que ficavam me cobrando. Eu falei, gente, acho que não vai nem rolar, não é nem, assim, pelos outros não terem interesse, mas talvez pela dificuldade mesmo da UFPR lá na hora de fazer a reserva para a visita, assim. Mas era uma coisa muito legal que eu gostaria de ter tido a oportunidade antes, porque eles acham, né, principalmente do curso de Química, que eles acham que a gente vai lá e faz bomba atômica, que você desenvolve, você faz drogas. Só isso que eles acham que o curso de Química tem, né? E aí, para eles verem como que é... Hã? É para isso que eles querem Química. Só isso, assim, é só isso que eles querem saber de mim. E para eles verem como funcionam todos os laboratórios, passar, pelo menos dar uma geral, assim, lá. Mas, assim, tipo... 2, 3 que são os que já se destacam desde sempre, assim. Os outros estão nem aí, sabe? Eu vou tentar, talvez, para o segundo semestre, porque agora aconteceu uns BO muito pesado para mim lá na escola, tô meio sem paciência com os alunos do terceiro ano, mas se eles se acalmarem no segundo semestre, eu vou tentar levá-los lá, sabe? Para ver se eles se animam, se for mais fácil de organizar a visita lá. Mas é uma coisa muito legal que acaba incentivando, ou pelo menos dando um pouco mais de ânimo para aqueles que já têm um pouco de interesse, né? Porque a gente sabe que não adianta que a gente não vai conseguir abraçar todos, né? Fazer com que todos tenham aquela vontade, mas sei lá, pelo menos que aqueles que têm já um pouco de interesse, né, se sintam um pouco mais motivados, né? Porque é muito legal, gostaria de ter tido a oportunidade de ter ido visitar o Departamento de Química, né, que foi antes de eu entrar, né, na Federal. Ter ido conhecer, Cris, assim, né? Cris, falei para o meu pai que você tinha sido aluna dele, ele não lembrou, né, que ele já está bem debilitado. É muita gente. Mas ele ficou super feliz de saber, viu? Que bom. Bem contente de saber que você está na luta aí, no estado, trabalhando, ficou bem contente.
Ah, que legal, que bom. Ah, eles também, assim como a gente, tem muitos alunos, né, Fred? Passa Sim. muita gente por eles também, né? E tem Nossa. aqueles que às vezes que a gente lembra dos professores, né? Mas dos professores, assim, né? Que a Ele gente está lá teve, mas desde, para eles é igual. ele tá lá desde 89, Cris. Nossa, imagine Uma quanta vida, gente já né? não passou, né? É, Pois. Ai, ai. Ele ficou bem feliz de saber. Gosta. legal. Agora Tem também, vários profs assim, que fizeram aula com ele, tiveram aula com ele lá, que hoje são profs de estado. Tem bastante gente que eu verdade, sei. bem contente. Ah, Que legal, gente. Mas daqui a pouquinho vamos chamar a turma, né? Já vou pedir para a turma voltar, a gente dar continuidade. E a professora Lilian, que não comentou nada? A Lilian, rapaz, ela está aqui. Tá quietinha ali só. Eu tô com a internet caiu, aí não sei mais que grupo eu tava, eu entrei nesse aqui e fiquei quietinha mesmo, tô nem sabendo o que tá acontecendo. Você tá... Não, na verdade, é verdade. Ela estava em outra sala, mas aí ela deu uma caída e voltou para a sala principal. Foi isso, Lilian. Aí eu tô A gente aqui quieta desabafando. Desculpa o que é que tá acontecendo. Tá só adquirindo aí os elementos, né, Lilian? Isso aí. Tá certo. Sem problemas. Lá. Gente, mas o mais importante, viu, aproveitando que estão todos voltando agora, o mais importante, pessoal, agora é o seguinte: antes da gente fazer o nosso compartilhamento, peço para que os colegas não esqueçam de pegar o link desse material que vocês estão elaborando e coloquem já no portfólio. Porque, Fred, mas eu não terminei o slide 1, não terminei o slide 2, não tem problema. A partir do momento que você coloca o link lá no portfólio, fica salvo, e qualquer alteração vai salvar automaticamente lá também, tá bom? Então, por favor, já coloque o link para vocês não esquecerem, pessoal, do portfólio, e escrevam lá no slide 8 também. Nilce está com excelente companhia aí, nosso coleguinha está aí junto, legal, isso mesmo, fazendo companhia aí, joia. Então, do céu, pensa na correria de fazer o curso e atender a criaturinha. Imagino, né? Deus abençoe, coisa Obrigada. boa. Que legal. Professor, Oi, vai lá nos slides, nesses slides que a gente preencheu, né? Isso. Você vai pegar... Esses 3, e daí? Você vai pegar o endereço, Lilian, assim, ó, vou mostrar para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Estou mostrando aqui, né? Você vai lá naquele azulzinho ali em cima, tá vendo esse azulzinho aqui, ó? Estou passando o círculo com ele aqui agora. Você vai clicar ali, Lilian, tá? Clica no azulzinho. Não tá aparecendo. Tá, já vi. Já viu? Aí você vai aqui, ó, vai abrir uma abazinha para você e você vai clicar em copiar link. Daí já copia os 3 de uma vez já, né? Quando você clica em copiar link, ele vai falar assim, ó, vai aparecer link copiado, tá? Aí, com esse link copiado, Lilian, você vai vir aqui no nosso portfólio, né? Aqui, ó, e você vai colar esse link aqui nesse slide, tá? Como é que você faz? Você vem aqui, ó, e clica em colar. Sim. Tá? O link vai aparecer meio doido aqui, mas é só você chegar com ele aqui para o meio, ó, abrir, tá? Pronto. Feito. Reunião 2, produção. Tá bom? Tá, muito obrigada. Esse o link, tá? Assim que você vai colar no seu trabalhinho, tá bom? Vamos voltar lá? Vamos falar aqui agora, vamos ver os grupos falando, então. Vamos para o primeiro grupo, o grupo da sala 1, grupo do professor Nivaldo. Por gentileza, pessoal, podem falar aí as conclusões que vocês chegaram. Ou se não chegaram também pode falar, não tem problema nenhum. Quem vai falar aí para o grupo aí? Eu posso falar, na verdade, a gente estava mais quase que num desabafo aqui sobre o SAEB em si,
né, por conta da cobrança toda que está sendo feita, dos professores estarem trabalhando horrores, assim, principalmente professores de língua portuguesa, matemática, de recomposição, né, o quanto eles estão sendo cobrados e fazendo das tripas coração, e, na verdade, o que mais falta é o interesse dos estudantes mesmo, né, tentando fazer o máximo, seja um simulado, sejam provas, sejam trabalhos, textos, enfim, foram feitos murais na escola, trabalhos diferentes, bem bacanas, que os professores, né, tentaram desenvolver, mas que o que mais falta lá é o interesse dos estudantes mesmo, assim, né? Daí até comentei de que eu organizei a visita à Feira de Profissões da Federal que teve aqui outro dia, que foram os terceiros anos. Já levei no Parque da Ciência, que eu acho bem bacana, que eles visitem lá, né, para ver se, né, verem diversas áreas da ciência, e que vou tentar organizar, que já era para ter feito, mas que, lá, enfim, não deu, uma visita ao Departamento de Química, né, da Federal, para ver se a gente consegue levar alguns Bacana, é uma boa iniciativa. Acho uma boa iniciativa, de repente, ir num lugar diferente, vendo como que atuam, né, os alunos e os professores do departamento. E a universidade, de uma forma geral, já é um clima diferenciado para eles, né? A ideia é muito boa, viu? A ideia é bem bacana e está dentro daquelas probabilidades, né, possibilidades de ação. Muito bom aí a sugestão, a crítica também perfeita, altamente construtiva e reflexiva, para a gente refletir sobre isso. E também a ação proposta também bem bacana. Muito obrigado aí ao grupo, tá? Vamos agora aqui falar um pouco, então, com o professor Gilberto e a professora Rúbia. O que vocês pensaram aí, professor Gilberto, professora Rúbia? Não sei se tinha mais alguém junto ali no grupo, se entrou, se saiu, porque na hora que eu cheguei só tinham vocês dois. Só nós dois. Isso. Deixa eu... Ok. Peraí, eu vou compartilhar o meu aqui. Peraí. Pois não, professor. Fica à vontade. Mas hoje, o que você dá, quando eu apresento, uma ideia muito legal. Aí até ela pode alimentar. Ela fez uma gincana os alunos, com foco na Saeb, né? Uma gincana. Até vou copiar dela. E ela põe a cara básica. Errou, leva na cara, né? Então, certo. O cara vai... se quer ir limpinho, tem que acertar. É muito legal essa ideia. E aqui, por exemplo, assim, né? Nós estamos fazendo lá no colégio, mas a ideia para o semestre que eu apresentei no planejamento agora é tratar ali o RED e as ferramentas, né? Que tragam, principalmente aquela lógica de como é que resolve matematicamente, né, com variáveis lá, e aí, conversando com os professores de matemática, de recomposição ali, para ver onde eles estão no conteúdo e o que a gente pode encaixar num projeto, né, nomear alguma coisa, um desafio, né? Perfeito. E aí também eu estava até olhando enquanto estava vendo, nós temos foi feito no colégio um projeto de leitura de meia hora, né? Então toda semana só muda a data, né? Só muda a aula. Então, de meia hora, além da redação, além de tudo, os alunos vão ensinar eles com vários textos, vários modais, né? Não só literatura de livro, até para pegar ali os componentes do site, para incentivar a leitura e a interpretação, até inclusive o simular e até depois da prova. Mais ou menos isso. Ok. Bacana, muito bacana. Você pode colocar em forma de apresentação de slide, na apresentação, só para a gente dar uma olhadinha mais de perto, Gilberto? Então, aqui, ó, o projeto JavaScript. Está aí, pessoal. Desenvolver projetos com Scratch JavaScript que envolvam leitura de comandos, lógica e resolução de problemas. Criar atividades interdisciplinares com projetos com língua portuguesa e matemática. Promover rodas de conversas sobre a importância do SAEB, como o raciocínio lógico contribui. Realizar desafios gamificados, olha que legal,
usando programação para motivar os alunos. Aí tem um dedo da professora Rúbia nisso aí, viu? Usar os dados e simulados, né, Rúbia? E diagnósticos para criar intervenções específicas nas aulas de informática. Muito bom, professores. Integrar o pensamento computacional com habilidades de interpretação e análise de situações, problemas. Nós que já passamos pelo ensino fundamental do pensamento computacional sabemos que isso aí é completamente possível, né? E criar gincanas de perguntas e respostas com foco nos descritores de maior dificuldade no SAEB com os alunos. Parabéns ao grupo pelas propostas muito legais aí. Obrigado, professor Gilberto, obrigado, professora Rúbia. Muito obrigado. Vamos passar aqui, então, para o outro grupo, do professor Ademar, professor Elickson e professora Nilceia. E aí, gente, como é que foi aí a conclusão de vocês? Querem apresentar? Pode apresentar. Se não quiser, podem só falar. Fiquem à vontade. Bem, nós discutimos a dificuldade do SAEB, né, enfrentado, e nós pensamos assim, o que acontece? Hoje nós vemos as crianças, né, que elas não têm interesse em realizar a prova, né? Até nós levantamos a questão que essa aprovação em massa que tem no final do ano dos alunos que não aprendem, que são promovidos para o ano seguinte, contribui com o não querer dos alunos. Elegi os professores, por que eu vou fazer se eu vou passar no final de ano? Para que eu vou me dedicar? O que eu vou ganhar com isso? Eles não têm objetivo do aprender. Para que aprender? Porque hoje eles têm tudo gratuito, né? Então, o grande desafio do professor é convencer os alunos a participar dessa prova e engajar a família, porque a família também está nessa onda. Meu filho tem que passar de ano sabendo ou não sabendo, né? Então, é um desafio que eu acho que me desculpe que eu vou falar, o Estado gosta de enfocar tanto que o professor deveria desenvolver projetos voltados para a questão da família, da conscientização da família. E o aluno passar diante tinha que ser um prêmio, né? Um prêmio pela aprendizagem. Então, tudo que nós vamos fazer, nós estamos tentando. Eu sei que os professores, todos estão engajados, tentando, né? Mas é um grande desafio. Por exemplo, eu que sou de artes, eu estou trabalhando escala no desenho, estou trabalhando leitura dramática para interpretação de texto, estou trabalhando notas musicais, porque trabalho a matemática também, né? Então, eu estou contribuindo com os professores de português e matemática, tá? Mas é um grande desafio, né? Muito. Mas é muito bacana a iniciativa, Ademar. Eu acho que você não precisa nem pedir desculpas pelo que você falou, porque você só falou a verdade. Você só falou realmente coisas que acontecem e que todos nós estamos sentindo nas escolas, que, infelizmente, é um outro efeito de todo aquele tempo que nós tivemos na pandemia. De fato, a gente precisa realmente ter essa retomada de forma que haja um comprometimento da família com a escola. As ações devem ser voltadas inicialmente para isso, o tempo todo, né? A gente tem esse momento agora do SAEB, mas essas ações elas têm que ser incrementadas, têm que ser incluídas na escola o tempo todo. A gente sabe que a presença da comunidade na escola, da família, tendo esse acesso e esse apoio ao trabalho que está sendo feito na escola, é importantíssimo. Sem isso, fica um trabalho estanque, fica um trabalho parado, fica um trabalho que não tem continuidade. Que cidadão nós queremos formar para o futuro, professor Ademar e colegas? É isso que o grupo traz, é essa angústia que o grupo traz, e tenho certeza que não só eles, mas todos os outros também. Eu fico me perguntando que médicos teremos, que os dentistas, que advogados teremos, que sociedade nós vamos ter formando alunos desta maneira. Verdade. Eu faço essa pergunta, né? Tem uma pesquisa científica que diz que em 2050 nós teremos uma geração
de pessoas inúteis. Deus me livre. Né? Deus me livre. Deus ajude que não, mas com certeza a gente precisa ter esse entendimento e ações para que a gente possa fazer isso não acontecer. Eu acho que tem que se repensar. Eu sempre vou falar, para resolver a educação, é simples. Pare com aprovação, com números de aprovados sem aluno aprender, sem conhecimento. Perfeito. Né? Isso já resolveria. Perfeito. Professor Adhemar, muito obrigado pela sua fala, altamente construtiva, cativante e, assim, oxigenadora. Muito bom, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela tua fala. Vamos para o último grupo agora, bem rapidinho, que é do professor Felipe, professor Lucas e professora Viviane. Bem rapidinho, 2 minutos para vocês, gente. E antes que eles comecem, por favor, pessoal, o formulário, tá? Eu já coloquei o link aí no chat, já abre um formulário de avaliação dessa reunião, podem colocar, e assim que terminarem, dá um joinha aí, só para eu saber que já fizeram. Por favor, o grupo, então, enquanto isso, o grupo de professor Felipe, professor Lucas e professora Viviane. Bom, acho que, então, professor, falar ali em nome do grupo. Fica à vontade. Então, a gente também teve ali, o professor Lucas levantou bem também essa questão da aprendizagem, né, e ser feito um trabalho junto com as famílias, enfim, que a gente concordou também, porque, né, eles terem conhecimento da importância que é a presença na escola, a avaliação, tudo que corresponde ao aluno e o consequente aumento, né, dessa nota do SAEB. Então, a gente vê essa importância também de um trabalho com as famílias, dessa conscientização por parte, né, da mantenedora aí, para que a gente realmente, os alunos, sua família, entendam que a aprendizagem ela é importante, né, que ela faz parte do processo de construção aí do ser humano, do futuro deles, e realmente se engajem mais pelo processo do conhecimento. E daí, como descrição ali, nada mais do que realmente a identificação dos descritores, daquilo que está defasado com os alunos para aquele período que eles se encontram, e a partir daí trabalhar de maneira multidisciplinar, né, com conteúdos aí transversais, como o professor agora ali, a professora Adhemar levantou com a questão da disciplina de arte, né, auxiliando ali na matemática e no português, para que a gente torne essa aprendizagem significativa também, né, para o estudante, para que ele veja a aplicação prática daquele conteúdo e, a partir daí, sim, uma consequente avaliação. Acho que aí essa avaliação possivelmente será mais efetiva, tomando conta desse conhecimento global aí, né? De fato, professor. Perfeita a fala do grupo também, tenho certeza que é altamente execuível, né? E que a gente precisa ter esse respaldo, esse feedback, para que a gente tenha realmente um SAEB de qualidade. Muito bom, muito obrigado aí pela fala do grupo. E agora, partindo para o finalmente, obrigado a todos aí pela participação hoje, lembrando mais uma vez, para não deixar de completar o nosso portfólio na reunião de hoje, voltando aqui para o nosso roteiro, né? Vocês vão ver que a gente já está bem no finalzinho, né? Da nossa reunião mesmo, de fato. Já preencheram o formulário está aí no chat, por favor, já vão me informando aí se já preencheram. Beleza, gente? Obrigado, pessoal, obrigado, professor Elickson, obrigado, turma, obrigado, galera, bem tranquilo, muito obrigado. Hora de registrar, né? Como eu já estava falando já a reunião inteira, tenho certeza que vocês já registraram lá no portfólio, né? Tudo isso que a gente conversou na reunião de hoje vai estar, então, relacionado ao registro da reunião 2, lá no portfólio. Aqui, as nossas ferramentas a partir da próxima semana, né? Então, eu trouxe aqui de novo o tutorial do GitHub, tá? Que está disponível para vocês também lá no nosso Classroom. O download do VS Code, que nós vamos utilizar na próxima reunião.
Então, está aqui o GitHub e aqui o do VS Code. E também lá no Classroom, gente, eu deixei uma coisa especial para vocês, presente da nossa querida colega professora Vladismara. Deixei 3 vídeos, tá? Que são tutoriais sobre o GitHub, né? Criar conta no GitHub, tem um vídeo explicativo. Criar um repositório no GitHub, daqui a pouco vocês vão entender isso a partir da próxima aula, e também para excluir o repositório do GitHub. Armazenar lá, gente, é como armazenar no Google Drive. A diferença é que o GitHub está preparado para entender todos os códigos que são inseridos nele. Vai ser muito legal, o trabalho bem tranquilo, bem bacana. Vai ser, assim, básico do básico para a gente ter, então, uma coisa bem legal, né? O professor Gilberto está falando que agora o bicho vai pegar, né, professor Gilberto? Vai ser bem bacana mesmo. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, queridos, quero agradecer bastante. Aqui as referências que eu falei para vocês. Cada link desse é uma referência relacionada ao SAEB. Depois vocês podem pegar lá no roteiro dessa reunião que eu deixei lá no Classroom para vocês, se vocês estiverem aí querendo se aprofundar um pouco mais nisso, bem importante. O Acontece na Escola, 21 e 22 já passou, dia 30, prazo final para homologação das equipes multidisciplinares, de 1 a 3 de julho, aplicação da segunda avaliação diagnóstica do SAEB, de recomposição, avaliação diagnóstica, e de 10 a 23 de julho, as nossas férias de meio de ano. E enquanto vocês falavam, vocês estavam muito bonitos, eu já fiz um print de vocês, quero agradecer demais a participação de todos, desejar um excelente final de semana com vocês, para as famílias, para os pets, tudo de bom, gente, que vocês se divirtam bastante, vocês merecem, e que descansem também, que vocês também merecem, e até a semana que vem, se Deus quiser, gente, tudo de bom. Bora para a aula, né, professor? Também vou para a minha aula agora também. Valeu, gente, até mais, tudo de bom, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Gente. Boa noite, queridos, boa noite, tudo de bom aí, valeu. Vou parar a gravação aqui agora.